Então tá aí mais um tópico do nosso curso de eletromagnetismo, fundamentos de eletromagnetismo. Eu vou comentar aqui sobre o campo produzido por um dipolo elétrico. Inicialmente vamos ver o que é um dipolo elétrico. Aqui já tem toda uma estrutura desenhada aqui, ó, sobre o que é o dipolo elétrico, tá? Então o dipolo elétrico, ele é dois centros de carga de mesmo módulo, sinais opostos, separado por uma distância d. Então, se você tem dois centros de carga e esses centros de carga têm sinais opostos e estão separados por uma distância d, estão ligados de alguma forma, aí você o denomina como dipolo elétrico. Então está aqui um dipolo elétrico. Essas estruturas são comuns na natureza, dipolo elétrico. A molécula de água, por exemplo, ela se comporta como um dipolo. Se você lembrar, a molécula de água, você tem um átomo de oxigênio e você tem dois átomos de hidrogênio que estão ligados aqui no átomo de oxigênio, o famoso H2O que nós conhecemos. E o fato do oxigênio ter uma eletroafinidade maior que o hidrogênio, então ele acaba trazendo para si a nuvem eletrônica dos hidrogênios. Então, aqui na parte de baixo dessa molécula, conforme eu desenhei aqui, nós vamos ter uma região com carga negativa e aqui próximo aos hidrogênios nós vamos ter um delta mais. Então isso aqui você pode representar isso aqui como sendo um centro de carga assim, ó, positivo, outro negativo, e isso se comporta como sendo um dipolo elétrico. Existem outras moléculas que têm comportamento de dipolo. Estou citando aqui o caso da água no momento. Eu vou mostrar um videozinho aí e vou fazer um comentário para vocês. O porquê existe um experimento que você verifica que um material eletrizado ele acaba atraindo um filetezinho de água que cai de uma torneira. Aquilo se deve ao fato da água ter um comportamento de dipolo elétrico. Tudo bem, então vamos continuar com do dipolo elétrico aqui. Então, quando eu quero avaliar o campo elétrico gerado num ponto P, por exemplo, tá aqui, ó, eu quero o campo elétrico gerado no ponto P devido a essa carga positiva e essa carga negativa. Então, o que vai acontecer? Olha, essa carguinha aqui, positiva, vai gerar um campo aqui, ó, apontando para cima. Eu vou chamar isso aqui de E+. Campo elétrico E+. Esse é o campo devido a esta carga mais. Essa carguinha menos aqui vai gerar um campo aqui também, apontando para baixo. Ó, em módulo um pouco menor, porque está mais distante, a carga negativa está mais distante. Vou chamar aqui de campo E-. Como isso está em uma dimensão, eu vou trabalhar apenas com o sinal algébrico. E aí aquele campo que estiver apontando para cima eu vou chamar de positivo, estiver apontando para baixo eu vou chamar de negativo. Então, voltando aqui nas contas. Olha, quando eu quero calcular o campo total gerado pelas duas cargas, basta eu fazer o campo E+, menos o E-, conforme essa expressão. E aí, eu venho aqui e faço, olha, o campo
E mais, ele vai ser 1 sobre 4πε0, que multiplica o módulo de Q+, dividido por R+. O que é o nosso R+? O R+ é essa distância que separa o centro de carga positivo de ponto P. Então, aqui sobre R+ ao quadrado, e, portanto, a distância R+ ao quadrado é essa distância aqui, ó, que separa a carga mais do ponto P. Note que a distância que separa a carga mais do ponto P é simplesmente o Z, quando do Z eu tiro essa parte aqui, ó, que é metade de D. Metade de D. Aqui, ó, a gente faz dessa forma porque é interessante tomar o centro de massa do dipolo como referência. Então, nós temos Z menos D sobre 2, onde essa metade de D está exatamente no centro de massa, e aí é, portanto, a distância R2, menos 1 sobre 4πε0, vou escrever agora o E menos, módulo da carga negativa, do Q menos, aqui ó, é o Q menos, aqui ó, é o Q mais, e aí tudo isso dividido por R menos ao quadrado. O que é o R menos ao quadrado? É a distância que separa o ponto P do centro de carga negativo. Então, essa distância é Z somado com a metade de D. Então, vamos substituir isso aqui. 1 sobre 4πε0, módulo de Q+ é simplesmente Q. Lembre-se que dipolo as cargas têm mesma intensidade e sinais opostos. Então, aqui colocando o módulo, está aí. E agora o R+. O R+ é Z, quando do Z eu tiro metade de D. Então, será Z menos D sobre 2. Tudo isso ao quadrado. Menos 1 sobre 4πε0. Módulo de Q menos é Q. Então, agora escrevendo R menos. Quem é R menos? É Z somado com a metade de D. Tudo isso ao quadrado. Ó, R menos é a distância que separa o ponto P até a carga menos. Quem é esse valor? É Z somado com a metade de D. Então, vou colocar em evidência o que dá para colocar, que vai ser Q sobre 4πε0, e aí eu vou ter 1 sobre Z menos D sobre 2 elevado ao quadrado, menos 1 sobre Z mais D sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. Uma observação que nós vamos fazer aqui agora é a seguinte. Isso é um resultado já importante para nós, para falar de dipolos. Isso aqui já é um resultado importante, do jeito que está escrito aqui. Agora, no dipolo, dos encontrados aí frequentemente na natureza, esta distância D, ela é muito menor do que essa distância Z. Então, uma condição para os dipolos, uma condição bem comum nos dipolos que a gente encontra na natureza é essa condição aqui de que o Z ele é muito maior do que o D. D é a distância que separa os centros de carga. Z é um ponto ao longo dessa linha aqui, onde nós queremos calcular o campo elétrico. Então, esse valor de Z, ele geralmente é muito grande quando comparado com o D.
E isso nos permite fazer umas aproximações bacanas para simplificar essa expressão. No caso da água que eu te falei, ou de outro dipolo, essa distância D aqui, ó, ela é da ordem de nanômetros, 10 a menos 9 metros. Essa distância Z é da ordem de centímetro, ou seja, 10 a menos 2 metros. Então você tem algo dessa natureza aqui, ó. Isso aqui para D e, em geral, isso aqui, ó, para Z. Então repare, Z, na maioria dos casos, tem essa diferença de tamanho aqui, ó, 7 ordens de grandeza. Então, você pode assumir essa condição aqui tranquilamente para você simplificar esta expressão. É o que nós vamos ver aqui agora. Então, lembrando dessa condição de que o Z é muito maior que o D, nós podemos fazer algumas aproximações. Vou fazer o seguinte, vou colocar o Z em evidência, e aí nós vamos retornar nessa equação aqui, ó. E que é igual a Q sobre 4πε0, abrir o colchete, e aí eu vou colocar 1 sobre Z, e aqui vai dar 1 menos D sobre 2Z. Confira aqui o que foi feito, ó. Eu coloquei nessa expressão do parênteses o Z em evidência. Acontece que isso está elevado ao quadrado. Então, vai ficar assim, quadrado e quadrado. Olha aí a condição do colocar o Z em evidência. Vou ter a mesma coisa aqui, vou ter algo bem parecido aqui, que vai ser colocando o Z em evidência, Z 1 mais D sobre 2Z, fechou. Olha aqui para esse dentro do colchete. Se você aplicar a distributiva, Z vezes 1, Z vezes D sobre 2Z, você vai cair nessa expressão que está aqui entre colchete. Aí, como isso aqui é um produto, esse sinal, esse expoente, vem para cima do Z e para cima do parênteses. Então, nós vamos ter o campo, que é igual a 4Q sobre 4πε0 e que multiplica 1 sobre Z quadrado, 1 menos D sobre 2Z quadrado também, menos 1 sobre Z quadrado, que multiplica 1, mais D sobre 2Z quadrado. Ó, aqui, ó, algo interessante aqui, ó, que nós podemos colocar esse Z em evidência. Então, colocando Z em evidência, nós vamos ter Q sobre 4πε0 Z quadrado. E aí nós vamos ter 1 sobre 1 menos 2 não, D sobre 2Z, tudo isso ao quadrado, menos 1 sobre 1 mais D sobre 2Z ao quadrado, fechou aqui. Uma outra coisa que eu vou fazer é jogar esse denominador lá para o numerador, e com isso o 2 sobe com sinal negativo. Então vai ficar assim, ó, que é igual a Q sobre 4πε0, e aí nós vamos ter 1 menos D sobre 2Z, 2 negativo, menos 1 menos D sobre 2Z, aqui é mais, fechou, menos 2, fechou aqui. Então,
aqui, nessa expressão, nós temos um binômio que pode ser expandido porque a condição permite. Veja bem, vou chamar aqui de S1, vou chamar aqui de série 1, vou chamar isso aqui de série 2. Você deve lembrar lá do cálculo 2, na parte de série, quando você estudava os binômios. Então você lembra lá que 1 mais x elevado a n é escrito como 1 mais n que multiplica x sobre 1 fatorial mais n menos 1 que multiplica x ao quadrado sobre 2 fatorial mais e aí segue para diante. No nosso caso, quem faz o papel de x é o d sobre 2z. D sobre 2z. Quem faz o papel de n é menos 2. Olha aí. E um detalhe importante é que essa expansão ela é válida quando o módulo de x é menor que 1. Por exemplo, o módulo de x é 0,5. O módulo de x é 0,3 negativo. Tudo isso aqui tem módulo menor do que 1. Então, utilizando essa expansão, nós podemos melhorar esse resultado aqui. Então, nós vamos ter assim, eu vou chamar isso aqui de equação estrela e vou trabalhar aqui com as equações S1 e S2, com as expressões S1 e S2. Quem é S2? S2 é 1 mais d sobre 2z elevado a menos 2. Então, esse S2, ele repare que o nosso n, vou colocar aqui, lembrando lá que 1 mais x elevado a n é 1 fatorial mais nx mais n que multiplica n menos 1 x quadrado sobre 2 fatorial mais reticências. Então temos, aqui nós temos 1 mais, quem é o n? Menos 2. Quem é o x? Quem é o x? D sobre 2z. Tudo isso sobre 1 fatorial, conforme manda o figurino aqui, Mas, agora vamos para o caso da outra parcela. Então, vai ser n, quem é n? Menos 2. Agora, n menos 1, então é menos 2 menos 1, que multiplica x ao quadrado. Quem é x? X é d sobre 2. Obrigado. Tudo isso elevado ao quadrado e dividido por 2 fatorial. Mais outros termos que vêm pela frente aí. E agora, 1 mais, aqui vai ficar simplesmente 1, simplificando aqui vai ficar menos d sobre z. Aqui, negativo vezes 3 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, aqui nós vamos ter mais 3, que multiplica d, aqui tem um z aqui, que multiplica d quadrado sobre 2z quadrado. Então, vai dar 4. Então, vamos expandir vamos
simplificar essa conta aqui. Note que tem 2 negativo, 3 negativos, dá 6. 6 dividido por 2, 3. Então, nós vamos ter mais 3. Mais 3. E agora? Nós temos d ao quadrado sobre 4. E mais alguns outros termos para frente. Note, aqui tem sobre 4z quadrado, então vai dar aqui. Note o seguinte, se d é muito menor do que z, isso significa d sobre z é pequeno, d sobre z ao quadrado é menor ainda. Então, nós vamos ter essa expressão vista aqui para o S2. Vou chamar isso aqui de equação 2 estrelas. Vamos continuar. Vamos expandir agora o S1. O S1 é 1 menos d sobre 2z elevado a menos 2. Olha o S1 aqui, ó. Então, quem é o nosso x? É d sobre 2z. Quem é o nosso n? É menos 2. Então, S1 vai ser, só para observar aqui, ó, ele vai ser 1 mais n é menos 2. Quem é x? X é menos d sobre 2z. Tudo isso sobre 1 fatorial. Mais n, que é menos 2, que multiplica n menos 1. O x é menos d sobre 2z, agora elevado ao quadrado, sobre 2 fatorial, e continua a nossa série. Fazendo essa expansão, nós vamos ter, encerrando aqui a expansão, nós vamos ter 1, agora ó, vai dar positivo aqui, 2 cancela com 2, e aí nós vamos ter mais d sobre z. Tudo isso agora somado com, aqui ó, dá um negativo, vezes negativo vai dar positivo. E aqui, 2 fatorial é 2. Então vai ficar mais 6 dividido por 2, 3. E aqui vai dar positivo. E aqui vai dar, pelo fato de ser quadrado, vai dar positivo também. E aí nós vamos ter 4, que é o quadrado de 2. E aí d sobre z, tudo isso elevado ao quadrado. Mais o rabo dessa série. Tá aí. Então, como aqui na expressão, essa expressão aqui eu vou chamar de 3 estrelas. Aqui, ó. Aqui está pedindo para fazer S1 menos S2. Então, o campo é essa expressão aqui. E entre colchete nós temos S1 menos S2. Então, vamos fazer aqui, ó. Substituindo 3 estrelas, 2 estrelas em 1 estrela, lembra que 1 estrela é a expressão do campo elétrico, tá aqui, ó. Aí nós vamos ter o seguinte, que o campo elétrico, ele é igual a Q sobre 4πε0
z quadrado. E agora vamos fazer 2, lá pede para fazer 1 menos 2, série 1 menos série 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 menos 2. Então, quando nós fizermos 1 menos 2, aí esse termo aqui, ó, vai desaparecer. Aqui, ó. Então, esse termo daqui vai desaparecer. Esse termo aqui vai desaparecer. Esse menos esse. Esse vai desaparecer. E esse aqui vai ficar esse menos esse. Então, esse menos este aqui vai dar, então, sinal negativo, d sobre z menos d sobre z vai dar 2 vezes d sobre z. Então, vai vingar aqui, ó, 2 vezes d sobre z. Note que esse termo daqui também desaparece. Olha aqui, ó. Desaparece. Então, restando apenas esse termo que eu fiz aqui de vermelho. Então, nós vamos ter que o campo elétrico, ele vai ser... Repare que tem um 2 aqui, tem um 4 aqui, então vai ficar Q sobre 2π ε0 D sobre z quadrado, vai dar z ao cubo. Olha aqui, ó. Aqui então nós temos o campo elétrico gerado por um dipolo a uma distância a uma distância z do centro de massa do dipolo elétrico. Então, recordando, ó, tá aqui o dipolo, carga negativa, carga positiva, distância d, que separa o dipolo. Nós estamos interessados em achar para esse ponto P o campo elétrico. E o campo elétrico é dado por essa expressão. Olha aqui, ó. Aqui é z ao cubo. Z ao cubo. Note aqui, ó. Z quadrado, z elevado a 1. Então, vai dar z ao cubo. Então, está aqui a expressão do campo elétrico para esse ponto P, gerado por esse dipolo elétrico. Essa aqui é a equação de número 22.9 do nosso livro. Posso reescrever essa equação assim, ó. 1 sobre 2π ε0 Q vezes D sobre Z ao cubo. Essa expressão Q vezes D, isso aqui é o módulo do momento de dipolo elétrico. Se eu quiser escrever isso aqui, nós vamos representar por P. E o P, módulo do dipolo elétrico, se eu precisar de escrever como vetor, ele vai ficar assim. Quem é vetor aqui? Ó? Vetor aqui é D. Então, dipolo, momento de dipolo elétrico. E aí eu posso escrever essa equação aqui como vetor da seguinte maneira. O vetor campo elétrico, ele é 1 sobre 2π ε0 Q vezes D, vetor aqui em D. No lugar desse, aqui tem um Z ao cubo.
No lugar desse Q vezes D, eu vou escrever então momento de dipolo elétrico. E vetor V ao cubo. Esta é a equação do campo elétrico gerado por um dipolo elétrico ao longo dessa linha que você está vendo aqui. Pode estender para baixo e essa equação vale tanto para a parte de cima aqui quanto a parte de baixo. Esta equação é a equação de número 22.9, aqui na forma de vetor. Vou frisar mais uma coisa aqui. Lembra quando nós estudamos momento de dipolo, nós estudamos linhas de campo? Quando nós estudamos linha de campo, nós tínhamos uma carga geradora negativa, nós tínhamos uma carga geradora negativa, uma carga geradora positiva, e naquela época nós representávamos as linhas de campo assim, ó. Linhas de campo saindo do positivo, vindo para o negativo. Nós tínhamos esta representação, saindo do positivo e chegando no negativo. Isso eram as linhas de campo, era a expressão desse tipo. Agora, então, o nosso dipolo elétrico, ele apresenta essas linhas de campo. Agora, o que eu vou fazer aqui é voltar no dipolo e mostrar. Lembra que tinha uma distância D, e esse D que é o vetor. Então esse D é um vetor que vai do negativo para o positivo. Olha as linhas de campo aqui, ó. E esse vetor D, olha, esse vetor D que tem o mesmo sentido do vetor P, olha aqui, ó. Ele sai do negativo e vai para o positivo. Dentro, note bem aqui, ó. Aqui entre os centros de carga, o campo elétrico é oposto ao momento de dipolo. Campo elétrico aqui para baixo, momento de dipolo para cima. Aqui dentro, momento de dipolo e campo elétrico são opostos. Se eu for representar o campo aqui na parte de cima, conforme nós vimos na figurinha primeira aqui, ó. Olha, o campo total aí é apontando para cima. Se fôssemos fazer essa conta aqui para baixo, o campo total seria apontando para baixo. Isso porque aqui em cima, ó, o centro de carga positivo está mais próximo do ponto P, quando comparado com o centro negativo. E aí, aqui a gente vê então que só aqui dentro, que o campo elétrico é oposto ao momento de dipolo. Aqui fora, campo elétrico tem esse sentido, aqui campo elétrico tem esse sentido, que coincidirá com as linhas de campo, exceto aqui dentro. Então, lembrando, momento de dipolo é Q vezes D. E aqui está o nosso campo elétrico gerado por um dipolo elétrico. Vou mostrar o vídeo para vocês do filete de água sendo atraído por um tubo de plástico. A ideia aqui é simples, ó. Lembra aqui, ó, do filete de água sendo atraído pelo tubinho. Na verdade, esse tubinho aqui foi eletrizado com um pedaço de papel toalha, conforme viram lá no vídeo, né? Então, após atritar esse pedaço de plástico com o papel toalha, os dois, devido à fricção, vão apresentar essa configuração de carga mostrada aqui e aqui. E ao aproximar esse tubo do filete de água, pelo fato do filete de água se comportar como um dipolo,
né? Vamos lembrar aqui o átomo de oxigênio, o átomo de hidrogênio, aqui o hidrogênio. Podemos olhar para essa molécula, aqui os átomos de hidrogênio e aqui o átomo de oxigênio. E aí nós vamos ter um dipolo com uma configuração mais ou menos assim, ó. Uma região aqui em cima com densidade de carga positiva e aqui com densidade de carga negativa, de forma que a soma dessas cargas venha a dar zero. O dipolo é eletricamente neutro, mas as cargas são deslocadas, a chamada polarização, foi polarizada desta forma. E aí, esse centro de carga positivo vai ser atraído pelo tubinho com carga negativa, digamos. E essa parte negativa da molécula, como está mais longe, você vai ter uma força de atração. Você vai ter uma força de atração aqui, uma força de repulsão menor. E a força que prevalece é no sentido de aproximar as moléculas de água do tubo que foi eletrizado.